Já o Palmeiras levou um prejuízo gigante na venda de Facundo Torres. Quero te contar também uma novidade que envolve o Palmeiras e o zagueiro Nino. Bora falar também sobre o Palmeiras. Leila Pereira resolveu responder sobre a possibilidade de reforços como Almada e John Arias, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Logo de cara pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras vai tomar um prejuízo de cerca de 30 milhões de reais com Facundo Torres, para piorar ainda mais a situação de Anderson Barros e companhia entre torcedores alviverdes. Vale a lembrança de que no ano passado, o Palmeiras desembolsou 73 milhões de reais para comprar o atacante uruguaio do Orlando City. Pois bem, nas últimas horas o Verdão fechou a transferência do atleta com o Austin FC dos Estados Unidos, operação de 9 milhões e meio de dólares ou 51 milhões de reais. Porém, 15% desse valor vai ser destinado ao Orlando City, que havia vendido o atleta para o Palmeiras. Vão restar ao Verdão algo na casa dos 43 milhões de reais, um prejuízo de 30 milhões de reais em apenas um ano. Com detalhe importante, não é a primeira vez que Anderson Barros e companhia fazem maus negócios pelo Palmeiras, pelo contrário. O índice de acerto em relação a contratações é pequeno. Quero citar o caso do Caio Paulista, comprado por quase 20 milhões de reais num chapéu em cima do São Paulo. O Caio Paulista está sendo emprestado para o segundo clube consecutivo. Contar que Mikael, zagueiro comprado do futebol dos Estados Unidos por mais de 30 milhões de reais, acabou sendo emprestado de forma gratuita para o Inter Miami. Já Bruno Rodrigues, comprado por 25 milhões de reais, não consegue jogar com a camisa alviverde. O que você pensa sobre todos esses números? Já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião. Leonardo Limeira da Silva, Vene cravou a venda do Facundo. Palmeiras vai aceitar o prejuízo estranho. Emplaco outra. Se Alan vale mais de 40 milhões, o Ryan vale quanto? O Leonardo toca em alguns pontos importantes. Deixa eu checar essa história do Facundo. Facundo Torres é alvo do Boca Juniors, tá? E havia sido comprado no ano passado por 73 milhões de reais. Deixa eu ver o que o Vene está publicando. Espera aí. Vitória encaminhou a contratação do David. O Palmeiras acertou a venda de Facundo Torres ao Austin. Ah, tá, então não foi pro Boca. Pro Boca eu disse hoje de manhã no vídeo que eu achava muito difícil. Pelo valor exato de 10 milhões de dólares, negócio perto de ser sacramentado, pois os clubes já trocaram documentos. O Orlando City tem direito a 15% do valor da operação. A informação foi publicada primeiro por Tom Bogert. O Tom Bogert é um jornalista que cobre a Major League Soccer. Então vamos lá. 10 milhões de dólares são 63 milhões de reais. Se você está abrindo mão de 15%, porque você tem que passar para o Orlando City... Quer ver, ó? 63 menos 6,3 e menos 3,15. Vão sobrar 53 milhões de reais para o Palmeiras. 53. O Palmeiras gastou 73 milhões de reais. Vai tomar um prejuízo de 20 milhões de reais em um ano. Parabéns aos envolvidos. Isso mostra como contratar mal é muitas vezes prejudicial. Sobre o segundo ponto, o Bournemouth ofereceu 35 milhões de euros ao Vasco e o negócio só não deve acontecer porque o Vasco ficaria com apenas 21 milhões de euros. O Vasco, nas renovações com o Ryan, e você vai lembrar que o Vasco sempre teve muito ameaçado de perder o Ryan, porque deixava para renovar ou só conseguia renovar muito em cima do contrato, e aí o Ryan ia pegando percentuais. Lá atrás, quando o Ryan era moleque da base, o Vasco chegou a ter 100%. Depois 90, 80, até que hoje tem 60%. Para vender por 35 milhões de euros e ficar com 21 milhões de euros, não vai sair negócio. A única chance desse negócio ainda acontecer é se o Ryan aceitar repassar boa parte dos seus 30%, outros 10% são dos empresários. Mas a pergunta do Leonardo não foi nada disso. Alan vale mais de 40, o Ryan vale quanto? Pois é. Aí a gente entende como a condição financeira do clube determina o acordo que vai ser feito. O Santos passa por dificuldades financeiras grandes, né? Mas conseguiu vender o Souza, que é um lateral esquerdo, por 15 milhões de euros. Baita negócio. O São Paulo está com o Pires na mão tanto quanto o Santos,
andou vendendo jogadores muito qualificados por 5, 6 milhões de euros, dólares. Péssimos negócios, feitos pelo Júlio, pelo Belmonte, pelo Rui Costa. Estamos aqui para passar pano para ninguém. O Palmeiras não precisa vender. E, na minha opinião, acaba até por cometer um erro, porque você tem uma proposta de 35 milhões de euros fixos, mais 5 pelo Alan, vende. O Alan tem 21 anos, pode melhorar, pode evoluir. Mas, cara, será que ele vai valer mais do que isso? Será que não corre o risco de o Alan não fazer uma boa temporada e deixar de valer esses 35 milhões? Eu acho o Ryan muito mais jogador do que o Alan. Eu acho o Ryan melhor finalizador, eu acho o Ryan mais completo, eu acho que o Ryan joga em mais posições do que o Alan. Se o Alan foi alvo de uma oferta de 35 mais 5, o Ryan tem que valer 50 milhões de euros. Eu acho, não sei, respeito a opinião de todos vocês e fiquem à vontade aí para opinar, mas eu acho o Ryan mais jogador, tá bom? Coutinho Otto, membrar 48 meses, 12, 24, 36, 4 anos de membritude. Valtinho, obrigado, hein, cara, que bacana ter você por aqui por tanto tempo. Salve, Nicola, como é que tá a negociação do Nino e do Arias no Verdão? Abraços. Valtinho, sei que tem vários jornalistas que cobrem o Palmeiras assegurando que o Arias está perto, tem negociações avançadas. Informação que eu tenho é completamente contrária. O Arias não quer sair por agora, tá? O time dele, enfim, reagiu no futebol inglês. São 4 partidas sem derrota, com 2 vitórias e 2 empates. Nas 2 vitórias do Wolverhampton na temporada, o Arias fez gols nos 2 jogos. Enfim, aos pouquinhos a coisa está melhorando. Isso dá para cravar que ele fica ao fim da temporada? Não. Se o time cair, e essa é a tendência, aí sim ele vai ser vendido. Mas eu não tenho quase nenhuma expectativa em relação ao Arias voltar ao Brasil em janeiro, tá? Acho que é carta fora do baralho. Sobre o Nino, o Palmeiras tentou contratar o Nino em dezembro, não rolou. O Nino quer muito sair, o Nino joga no Zenit e mora em São Petersburgo. A avaliação do Nino, da esposa, é de que a assistência para o filho deles, que tem autismo, é muito ruim. Então o Nino pediu para os dirigentes do Zenit para que pudesse ser negociado. No primeiro momento, o Zenit até assinou de maneira positiva. Depois eles mudaram de ideia. Mas o Zenit acaba de contratar um zagueiro russo e o Nino mudou de empresário. Eu tinha escutado que seria quase impossível que o Nino fosse negociado, saísse do Zenit antes do fim do contrato anterior com o Elenco Esportes. Então, só para vocês entenderem. O jogador tem contrato com um clube, que é dono dos seus direitos econômicos e federativos, e também com uma empresa de agenciamento, um empresário que eu represento. O Nino tinha sua carreira ligada a Elenco Esportes. Para evitar que a Elenco Esportes, que estava de saída dessa parceria, recebesse uma comissão, estava descartado que ele fosse vendido em dezembro. E essa mudança do empresário já aconteceu. Então agora a gente pode imaginar que tem alguma chance, mas negociar com o Zenit é das coisas mais complicadas. E o Wendel e o Claudinho são 2 provas vivas. Os clubes brasileiros tentaram por diversas vezes e em diversas janelas contratá-los. O Claudinho acabou indo para o Al-Sadd e o Wendel segue jogando em São Petersburgo. A ida do John para o Zenit da Rússia pode facilitar o Nino no Palmeiras? Cara, na teoria sim, na prática não, porque os russos são absolutamente imprevisíveis, cara. Talvez o pior cenário é negociar com o Zenit, cara. Até porque o Zenit tem uma baita restrição de mercado, os caras não podem contratar jogador, por exemplo, da Europa, então eles estão muito reféns do futebol sul-americano, do futebol nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nem sei se também pode, né? E o Palmeiras abriu conversas com o Zenit por Nino. E é uma notícia importante em cima dessa informação. O Nino tinha representantes da Elenco Esportes até o fim do ano passado. E ele não queria fazer qualquer movimento para deixar o Zenit antes da troca dos seus representantes, até porque, se o fizesse, ele teria de repassar a comissão ou parte do negócio para os seus empresários com quem ele não trabalha mais. Agora, com um novo grupo de representantes, o Nino está aberto a novas propostas. O zagueiro já havia pedido para os dirigentes do Zenit para ser negociado. Ele entende que em São Petersburgo, na Rússia, onde mora, por conta do acordo com o Zenit, não há uma assistência adequada ao seu filho, que sofre de autismo. O Palmeiras fez uma primeira consulta em dezembro e a conversa não andou. O zagueiro segue como plano A do Palmeiras para a temporada de 2026. O grande problema, de acordo com o nosso palestra, site que acompanha o Verdão, é a pedida inicial do Zenit de 12 milhões de euros. Com uma observação importante, ele foi comprado do Fluminense por pouco mais de 5 milhões de euros.
Os russos estão se especializando em fazer dinheiro com jogadores brasileiros, mesmo aqueles que não vão tão bem. Não é o caso do Nino, que tem jogado muito bem, mas pode garantir mais do que o dobro de receita para o clube russo. Com o Gerson aconteceu algo semelhante. O Gerson foi comprado por 25 milhões de euros e vendido por 27, embora é verdade, o Zenit precisou pagar uma compensação financeira ao pai do Gerson com a negociação. Só para completar o noticiário, é o Verde registrar que o Palmeiras quer renovar o contrato de Gustavo Gomes. O zagueiro e capitão de 32 anos tem vínculo até dezembro de 27, mas a ideia é que ainda nesse ano esse contrato seja estendido. E o Palmeiras vai contratar reforços de peso. Antes de vencer o Santos por 1-0 em sua estreia na Arena Barueri como mandante na atual temporada, Leila Pereira deu entrevista e foi perguntar: e aí os reforços? Quem chega, Leila? E a resposta da presidente, abre aspas, o Palmeiras está sempre atento ao mercado, querendo fortalecer o elenco. No ano passado, chegamos muito perto em 3 competições. Nem tudo está errado, mas precisamos fazer ajustes. Não posso dizer se estamos negociando com um ou outro jogador. A Leila preferiu evitar comentar especificamente sobre John Arias ou Almada, embora já tenha contado para vocês que as tratativas com o Almada se encerraram depois que o Almada e o Atlético de Madrid não aceitaram a primeira proposta do Palmeiras. Está muito claro pro Verdão que o Almada não pensa em voltar para o Brasil nesse momento. Em relação a John Arias, pode ocorrer um acordo, mas só para metade do ano. O Wolverhampton, o time dele, luta contra o rebaixamento na Premier League e o Arias tem sido titular e marcado gols nos últimos jogos. Depois a Leila ainda foi perguntada: Leila, você tem 20 milhões de euros, por exemplo, para contratar um jogador? Esse é o nível de investimento que o Palmeiras busca? A resposta da presidente: o Palmeiras é um clube equilibrado financeiramente, não está com dinheiro sobrando e sempre prezamos por honrar nossos compromissos. Jamais vamos contratar um jogador que não podemos pagar. Isso é uma vergonha. O Palmeiras tem condição de fazer excelentes propostas para excelentes jogadores. Não vou falar em valores. Tem alguns jogadores que eu gostaria que viessem, respondeu a presidente. Repasso essa pergunta para você, palmeirense. Quais jogadores você gostaria que fossem contratados pelo Verdão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião.